Boa tarde a todos. Muito obrigado à COFACE pelo convite e parabéns pelos 25 anos em Portugal. Obrigado a todos por estarem aqui nesta tarde. Eu não sei se trago muito boas notícias, mas também não trago más, porque neste momento não sabemos exatamente para onde vamos. Mas falar dos impactos de Donald Trump, eu gostava primeiro de dizer que ainda só temos 4 meses. E eu acho, desde o início, que ele, nos 2 primeiros anos de mandato, vai tentar implementar toda a sua agenda, até às eleições intercalares. E, portanto, alguns dos impactos ainda não sabemos exatamente a sua verdadeira dimensão. Mas podemos começar por aqui. Para mim é claro que, com Donald Trump, os Estados Unidos deixam de ser o arauto da democracia e transformaram-se numa democracia iliberal. Os exemplos de Donald Trump são Erdogan, são Putin e Xi Jinping. Ele gostava de poder governar um país com mão de ferro, como ele, aliás, elogia que faz Putin e Xi Jinping, mas a realidade é que este apetite por um modelo mais autocrático, em que acha que o facto de ganhar eleições lhe confere poder absoluto e restrito, não há legislativo nem há executivo, dá-lhe esta tentação de governar por decreto. Não há comparação possível com os presidentes americanos em termos de número de ordens executivas, e se juntarmos depois os memorandos, é um número verdadeiramente impressionante em todas as dimensões, em regra, para desfazer aquilo que fez a administração anterior. Esse é um dos problemas dos Estados Unidos. Muda o presidente ou a administração, a política externa de segurança muda também, ao contrário de Xi Jinping, que está lá desde 2012, ou de Vladimir Putin, que está lá desde 1999, nos Estados Unidos vai variando, mas depois ele depara-se com o problema de o mundo não poder ser governado por decretos. Apesar de nós estarmos habituados a reconhecer nos Estados Unidos o sistema de check and balances, Donald Trump está a tentar alterar isso, porque ele ostensivamente viola ordens judiciais, há uma série de processos de litigância, há centenas que se vão somando sobre todos os assuntos. O desfecho não sabemos, mas há cada vez mais vozes dentro dos Estados Unidos a falar no risco sério dos Estados Unidos de descambarem para uma situação mais violenta do que aquela que conhecemos no Capitólio. Lembremos que uma das primeiras ordens executivas foi soltar 1.200 indivíduos condenados judicialmente, alguns a mais de 20 anos, envolvidos na morte de 5 polícias no Capitólio. É uma coisa inimaginável numa democracia, mas isto acontece. Mas, olhando para o mundo, nós percebemos uma queda significativa da popularidade dos Estados Unidos. É evidente que não se governa um país para ser popular no mundo. Mas no caso dos Estados Unidos, que sempre beneficiou muito, não apenas do hard power, poder para coagir, mas para atrair, isto é dramático. Porque o que nós vemos é que os Estados Unidos foram ultrapassados pela China em termos de popularidade no mundo. De longe, a queda de 2024 para 2025 é muito significativa. Vejam que a imagem positiva, o número de países face aos Estados Unidos baixou de 76% no ano passado para apenas 45%, quando comparando apenas China e Estados Unidos, vejam, 79% a favor da China, apenas 21%, uma imagem mais positiva dos Estados Unidos comparativamente. E a responsabilidade é do Presidente Trump, que tem uma popularidade no mundo abaixo da de Vladimir Putin e muito abaixo da do Presidente Xi Jinping. Isto é um problema porque, se não é capaz de atrair, é muito complicado conseguir liderar. Quem faz este estudo, publica todos os anos, não é uma organização chinesa. É a Aliança das Democracias. O que por si também é bastante significativo. Para esta queda de popularidade contribuem muitas coisas, incluindo o desmantelamento da grande agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, e, portanto, muitos programas de ajuda humanitária, de ajuda ao desenvolvimento, acabaram. O país que mais beneficiava, a Ucrânia. E depois, à semelhança do primeiro mandato, o apetite pelo unilateralismo, os ataques ao multilateralismo, retiraram unilateralmente os Estados Unidos de acordos, mais uma vez, como o de Paris, sobre o clima, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, as ameaças permanentes de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial
do comércio, mas gostava de chamar a atenção para estas duas frases. Nós não percebemos o que é a administração Trump e o que faz sem vermos estas duas frases. São citações. Convém ver os números e as citações. Porque se aqui na Europa e em Portugal não ligamos muito àquilo que os dirigentes dizem, porque, enfim, para certo tipo de dirigentes, Trump é um deles, ou Xi Jinping ou Putin, é bom sempre ver o que eles dizem, porque tendem a querer fazer o que dizem e anunciam o que vão fazer. Ora, ainda antes de tomar posse como secretário de Estado dos Estados Unidos, aquele que parece o único adulto na sala desta administração, Marco Rubio, disse esta coisa fenomenal. É que já não é apenas uma questão da ordem mundial estar obsoleta. É uma arma usada contra os Estados Unidos. E, portanto, esta administração, ao contrário de todas as anteriores dos Estados Unidos, assume como objetivo não manter, salvaguardar, proteger a ordem baseada em regras, a ordem liberal, mas desfazê-la, porque é uma arma usada contra os Estados Unidos. Segunda citação, talvez ainda mais importante, a de Donald Trump no dia da tomada de posse. Diz uma coisa que nem o presidente russo nem o presidente chinês dizem. Disse ele, na tomada de posse, tinha por objetivo expandir territorialmente os Estados Unidos. Isto significa pôr por terra um dos princípios basilares da convivência internacional, desde o início do século XX, desde a criação da Sociedade das Nações. Porque a expansão territorial só pode ser à custa de territórios de outros. E é por isso que a referência permanente à Groenlândia, da Dinamarca, um país aliado da NATO, ao Canadá ou ao Canal do Panamá, tem significado. Porque Donald Trump quer ficar na história dos Estados Unidos como tendo feito a expansão territorial dos Estados Unidos. Se não é pela compra, é por outra forma qualquer. Ele disse várias vezes, seja de que maneira for. No caso dos europeus, isto é particularmente dramático, porque até Donald Trump nós estávamos com o problema da Rússia se querer expandir territorialmente, e agora do outro lado temos o nosso tradicional aliado que também se quer expandir territorialmente. E na verdade verdadeira, a maior ameaça, ou mais iminente, sobre a integridade territorial de países NATO ou da União Europeia não vem da Rússia. Neste momento vem dos Estados Unidos. Esta administração, seguindo aliás a doutrina putinista, interferiu nas eleições na Groenlândia, tentando promover a independência, para a seguir uma Groenlândia independente pedir a anexação nos Estados Unidos. Calculou mal, pelo menos para já, mas isto muda completamente o quadro habitual em que nos movemos. Depois as tarifas, não me vou alongar por isto, porque quer o Bruno, quer depois o Camilo vão certamente referir muito isto, mas gostava de salientar a fórmula das tarifas recíprocas é uma fórmula falsa, não tem nada de reciprocidade. Isto não são tarifas a replicar as tarifas que os outros países impõem a produtos americanos. O cálculo é baseado no déficit externo dos Estados Unidos. E por trás das tarifas está uma lógica de objetivos geopolíticos. Portanto, tudo que nós possamos descrever, analisar a propósito de uma pseudo-racionalidade económica tem que ser ponderada porque por trás disto estão objetivos geopolíticos que têm que ser bem percebidos. O primeiro é precisamente desmantelar a ordem económica liberal. Este é um objetivo assumido. Esta ideia que nós temos do comércio livre que os Estados Unidos sempre defenderam não faz parte da idiosincrasia desta administração. Segundo grande objetivo, travar a ascensão da China. A China tornou-se o novo centro da hiperglobalização. A Ásia-Pacífico é de longe quase metade do PIB mundial em paridade de poder de compra é da Ásia-Pacífico. É preciso somar todo o PIB da Europa até à Rússia e de todas as Américas para fazermos um share similar ao da Ásia-Pacífico. Mas a China é o grande problema, é definido pelos Estados Unidos na sua National Security Strategy como o único competidor que tem intenções e tem capacidades. E depois
destruir ou, no mínimo, dividir a União Europeia. Portanto, quando os europeus partem para negociações com os Estados Unidos a propósito das tarifas, têm de estar bem cientes de que do lado de lá há um objetivo de acabar connosco, de nos dividir. Foi Trump que disse que a União Europeia foi criada para prejudicar os Estados Unidos. Trump apoiou o Brexit e continua a apoiar todos os eurocéticos e anti-europeístas, como ainda agora na Polónia, ou o Sr. Nigel Farage no Reino Unido. Ora, depois o impacto de Donald Trump vai andando por todos, quer atores, quer dimensões, quer regiões. No Médio Oriente, uma das mudanças que este novo presidente dos Estados Unidos traz é aparentemente o fim do processo tendente a uma solução de 2 Estados. Isso acabou, sai do discurso e, pelo contrário, temos coisas um pouco bizarras, como ele de imediato acabou com as sanções contra os colonos israelitas nos territórios ocupados e depois aquela proposta absurda da Riviera a ser construída, o projeto imobiliário em Gaza, retirando os palestinianos dali. Dizia que era temporariamente, mas enfim, parece uma brincadeira de mau gosto. Recentemente fez um périplo que mostra muito da postura desta administração pelos países árabes do Golfo Pérsico. Desde logo é significativo que Israel tenha ficado fora. Nunca aconteceu, Israel foi sempre o aliado primordial, é sempre pelas lentes ou os óculos de Israel que os Estados Unidos foram gerindo a sua política externa nesta região. Agora não é assim. É, pelos vistos, uma mudança para realinhar a política externa dos Estados Unidos com os países árabes. É verdade que são anunciados negócios colossais, 2 bilhões de euros, ou em inglês trillions, estamos mesmo a falar de bilhões, na Arábia Saudita, Qatar e os Emirados Árabes Unidos, mas à boa maneira de Donald Trump, por um lado, sem nunca meter ao barulho nesta região. Foi sempre parte da política externa dos Estados Unidos questões relacionadas com direitos humanos. Isso não existe. Democracia, Estado de Direito, não existe. Por outro lado, muitos destes negócios envolvem armamento, tecnologia, e Donald Trump, nos acordos que faz, viola aquilo que eram as regras muito apertadas de transferência, cedência de armas sensíveis e tecnologia vanguarda. Nada disso está garantido. Pior, Donald Trump aceita prendas inimagináveis. Aquele Palácio dos Céus do Qatar, ou aqueles 2 mil milhões de dólares que um fundo de investimento dos Emirados Árabes Unidos fazem numa criptomoeda ligada a Donald Trump, sendo que se estima que só daquilo, fora as criptomoedas, que terá aumentado a fortuna familiar em 3 mil milhões de dólares nessa semana, é significativo. Parece que a política externa dos Estados Unidos está, de facto, em leilão. A questão é saber quais as contrapartidas. Nesta região temos agora um problema muito delicado. Estamos no fio da navalha e acho que às vezes não há bem a percepção pública de momentos particularmente perigosos em que estamos. Neste caso, saiu agora, tornou-se público um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atómica que diz isto: em apenas 3 meses, porque os relatórios são trimestrais, em apenas 3 meses, o Irão quase duplicou a quantidade de urânio enriquecido a 60%. E, portanto, o Irão está muito próximo de conseguir produzir 10 armas nucleares. A quantidade, os mais de 400 quilos que tem. Portanto, se conseguir enriquecer a 90%, pode produzir arma nuclear. Ora, o Irão com armas nucleares é impensável. Nem Israel, nem Estados Unidos, nem a Arábia Saudita aceitarão. E, portanto, ou se chega a um acordo em breve, ou podemos ter um ataque preventivo para impedir que isto aconteça. Donald Trump deu ordens a Netanyahu para não fazer nada enquanto as negociações decorrem, mas, pelos vistos, Donald Trump já se satisfaz com um acordo pior do que aquele de onde ele retirou os Estados Unidos em 2018. Ele pôs muitas condições, agora, bem, se o Irão desistir de ter armas nucleares, vamos ver. Mas a situação não está fácil, porque o Ayatollah também não favorece. Depois, outro erro tremendo que ia custando muito, muito caro. Esta ideia de lavar as mãos de conflitos e crises internacionais.
quando começou este conflito depois de um ataque terrorista na Índia, entre Índia e Paquistão, duas potências nucleares, a reação da Casa Branca foi sempre, não temos nada a ver com isto. Verbalizou numa quinta-feira, 8 de maio, o vice-presidente, exatamente isto. Esta guerra, não temos nada a ver com isso. O problema é que, quando os Estados Unidos lavam as mãos, isto escala de imediato. E estivemos, na sexta-feira à noite, na iminência de uma guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão. Sem que o mundo se apercebesse, mas estamos a falar de uma guerra nuclear. Porquê? Porque, de repente, os ataques mútuos deixaram de ser apenas na região da Caxemira, que ambos disputam. Portanto, os drones atacaram todas as parcelas dos respectivos territórios. Combates de força aérea. A China ganhou muito, porque não tem experiência de combate da China, mas pela primeira vez, aeronaves chinesas, caças chineses, confrontaram-se com caças franceses da Índia, e os chineses ganharam. E, portanto, foi um teste em combate, não chinês, mas por procuração, que resultou. Só que às tantas, a Índia faz um ataque aqui a esta base de Karachi, que é onde o Paquistão tem o essencial das suas capacidades nucleares. Ora, de emergência reuniu o Gabinete de Segurança do Paquistão e estiveram a decidir o quê? Interpretamos isto como uma parte defendia, que é a Índia a preparar-se para fazer um ataque, primeiro, contra as nossas capacidades nucleares, para depois não podermos retaliar, e nesse caso o que o Paquistão deve fazer, é o que a doutrina diz, é atacar antes as capacidades nucleares da Índia, antes de sermos atacados, ou a Índia verdadeiramente não o quer fazer e, portanto, não vamos tomar nós a iniciativa. Mas a situação foi tão dramática que, finalmente, nessa noite, Marco Rubio e o vice-presidente passaram 8 horas ao telefone e conseguiram resolver o problema. E de madrugada tivemos o anúncio do cessar-fogo. Mas vejam como o lavar de mãos pode precipitar. Imaginem o que é que teria acontecido se, de repente, começasse uma guerra verdadeiramente nuclear entre estes dois. Depois temos aqui, novamente, uma outra corrida aos armamentos. A corrida aos armamentos existe, mas agora passa para um outro patamar, com este anúncio, com o investimento atribuído da nova Guerra das Estrelas, o Iron Dome, proteção de escudo antimíssil que Donald Trump resolveu avançar. Porquê é que é uma corrida aos armamentos? Militarmente parece fazer sentido uma potência poder ter um sistema de defesa antimíssil perante todo o tipo de mísseis e ataques venham eles de onde vier. Faz sentido. O problema é que isto provoca duas reações nos seus adversários. Uma delas é quererem também ter um. Ninguém quer ficar imune a ataques de mísseis do nosso adversário sem nós o podermos atacar. Portanto, China e Rússia vão desenvolver sistemas similares. Por outro lado, se o sistema for eficaz perante 1000 mísseis, o que os adversários vão tentar fazer é ter 2, 3, 5 mil, 10 mil mísseis hipersónicos. É assim que funciona a corrida dos armamentos. Se for execuível, porque isto é um custo tão astronómico, nos primeiros 20 anos, o Congresso que aprovou este primeiro pacote diz que vai chegar perto dos 600 mil milhões de dólares nos primeiros 20 anos, só por si pode exaurir o orçamento de defesa dos Estados Unidos. Mas, enfim, independentemente de ser execuível ou não, é evidente que não é possível em 3 anos. Donald Trump quer, quando acabar o mandato, isto pronto, isso está fora de questão, mas os outros vão reagir. Mudança significativa e evidente é a respeito da Ucrânia. Era inimaginável podermos presumir que 3 anos depois da invasão russa da Ucrânia, numa resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, tivéssemos os Estados Unidos a votar ao lado da Rússia. Uma resolução sobre a Ucrânia. Ou ao lado da Coreia do Norte e da Bielorrússia. Isto é um volte-face total, um mês depois de chegar à Casa Branca. E logo a seguir, aquele espetáculo de bullying sobre Zelensky que todos vimos na Casa Branca. Isto explotou reações enormes. Inclusivamente, não são palavras nossas, embora as possamos repetir, a embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia até abril passado diz isto, desde o início desta administração, a política é pressionar a agredida, a vítima, a Ucrânia, em vez do agressor. Portanto, esta ideia da paz a qualquer preço é apaziguamento. É por isso que o paralelismo aos anos 30 com a Alemanha nazi faz sentido. O único interesse de Donald Trump ali é fazer negócio com a Ucrânia e com a Rússia para buscar recursos.
O que acontece, com que território fica a Ucrânia em condições, não interessa, já deu muitos sinais de que, no fundo, a Ucrânia tem a capitular. E que os Estados Unidos até amortizam o tipo de capitulação que a Ucrânia tem, que não tem cartas. Bem, este último domingo a Ucrânia mostrou que afinal tem algumas cartas. Mas vejam a mudança dos tempos. Logo começou a invasão russa da Ucrânia, há uma cimeira do Quad, chefe de Estado e de Governo dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, e a mensagem principal foi: o que estava a acontecer na Ucrânia não iria ser permitido no Indo-Pacífico, ou seja, não vai a Índia pensar que pode fazer a mesma coisa aqui. Mas agora, depois daquela cena na Casa Branca e da votação nas Nações Unidas, o primeiro-ministro do Japão, um aliado histórico dos Estados Unidos, diz isto: o presente da Ucrânia pode ser o amanhã na Ásia Oriental. O receio dos aliados dos Estados Unidos nesta região é que a China faça o que a Rússia já está a fazer. E tem razões para isso. Porque há muitas disputas territoriais que envolvem a China com países vizinhos. Tem com a Índia, inclusivamente uma parcela daquilo que a Índia considera Caxemira, sobretudo no Mar do Sul da China, perante vários países do Sudeste Asiático. Para a China, 80% a 90% do Mar do Sul da China é de Pequim, é um Mare Nostrum. No Mar da China Oriental, onde reivindica as ilhas Senkaku ao Japão e Edo à Coreia do Sul, e Taiwan. Taiwan é um problema muito sério. Porque para Pequim, para o regime comunista, a unidade da China é quase sacrossanta. Xi Jinping disse que era uma questão que iria ser resolvida no seu tempo. E 2027 é um ano do 100º aniversário do Exército pela Libertação e é o ano em que Xi Jinping terá dado ordens para que o Exército estivesse pronto para atacar Taiwan ou bloquear. Tem feito muitas manobras e exercícios, porventura não de invasão, mas de bloqueio a Taiwan. E do lado desta administração e Trump tem vindo sinais preocupantes, sobretudo para os taiwaneses. Isto é, Trump terá dito em 2019 que Taiwan está tão próximo de Pequim que se a China resolver avançar, não há nada que os Estados Unidos possam fazer. Na primeira chamada que faz Marco Rubio como secretário de Estado para o homólogo chinês, diz que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. O subsecretário de Estado da Defesa, para a política de defesa dos Estados Unidos, disse em março que ele achava que há mais custos no compromisso com a defesa de Taiwan do que benefícios, e a Intelligence Taiwan está muito receosa de que os Estados Unidos com Trump façam o mesmo shift em relação a Taiwan que fizeram em relação à Ucrânia. Este fim de semana, no primeiro grande discurso, o secretário de Estado da Defesa, em Singapura, diz isto. Diz que a ameaça militar da China sobre Taiwan está iminente. E a dissuasão para a China, diz ele, é os aliados dos Estados Unidos aumentarem as despesas militares. Não diz, ao contrário, por exemplo, Biden, que os Estados Unidos reagirão militarmente se a China avançar. Os aliados que invistam. Mas até dar resultados em capacidades demora o seu tempo. No caso europeu, bem, tivemos aquele número do vice-presidente dos Estados Unidos na Conferência de Segurança de Munique a dizer que a preocupação nem é a China nem a Rússia, é a ameaça que vem de dentro da Europa. E depois muitas expressões do presidente Trump contra os aliados, NATO, contra os parceiros da União Europeia. E, portanto, é legítimo perguntar se a NATO ainda vai sobreviver. Mas já lá vamos. Isto serviu de despertador, finalmente, esperemos, para os europeus perceberem que não podem continuar a ser crentes de que, perante algum problema, os Estados Unidos virão defender-nos. Hoje já não se acredita nisso. O risco é muito grande e é por isso que foi anunciado este programa do rearmamento, é por isso que temos países tradicionalmente bem comportados que respeitam a legislação internacional, por exemplo, a Finlândia ou a Suécia, a retirar-se de tratados internacionais, por exemplo, o tratado que proíbe minas antipessoais. Porquê? Porque estão a colocar minas antipessoais nas fronteiras para a eventualidade de um avanço russo. Sem o livro branco de defesa, o princípio é este, e bom, de gastar mais, mas sobretudo gastar muito melhor e gastar em termos europeus, não é gastar para comprar aos Estados Unidos, porque aí não há autonomia nenhuma. Isso era, aliás, um dos truques de Donald Trump. Agora temos um problema político e ninguém sabe o que é que vai ocorrer no futuro. Eu diria que é um duplo problema político. O primeiro vai ser já na cimeira de junho da NATO, agora, 24 e 25,
porque vai ser formalizado o compromisso de gastar na defesa 5% do PIB. Neste momento, o mais próximo é a Polónia, que diz que sim, mas imaginem, por exemplo, politicamente, o que é que isto tem implicações em Portugal ou em Espanha. Enfim, passado de 1,5% para 5% do PIB, politicamente tem enormes riscos. Segundo problema, a Europa só pode ser mais autónoma no domínio da defesa e fazer os investimentos ou gastar metade daquilo que diz em 4 anos já não era mau, assumindo que vamos ter uma Alemanha poderosa militarmente. Mas uma Alemanha que tem como segundo maior partido a AfD, que daqui a 4, 5 anos, 3, pode estar no poder. Temos que assumir estes custos e não sabemos as implicações que isso terá nas relações com outros países ou connosco, porque já não é só um motor económico. Se for a líder militar, os fantasmas aparecem. O maior perigo neste momento é a conjugação de uma ação concertada da Rússia e da China. Os dois, que recentemente, em mais uma visita do presidente Xi Jinping a Moscovo, se anunciaram como amigos de aço. Já não é só amizade sem limites. Mas o risco do momento em que não há confiança nos Estados Unidos, nem os Estados Unidos mostram tenacidade para vir em socorro dos seus aliados. Estes não têm capacidade para, por si só, neste momento, poder resistir. A tentação é avançar agora, não esperar 5 ou 10 anos para que os outros tenham mais capacidades. O risco de Rússia avançar em breve, não só numa grande ofensiva terrestre sobre a Ucrânia, mas mais do que isso, e por seu lado a China avançar, ou no Mar do Sul da China, ou no bloqueio atuaiano, são muito grandes. Por isso a iminência. É uma questão mesmo de urgência e o risco existe. Para terminar, eu diria que se o mundo já era incerto, se incerteza já era a única certeza, hoje com Donald Trump temos mais imprevisibilidade, mais incerteza, mais incógnitas sobre todos estes assuntos e muitos outros, num mundo que está muito mais polarizado, mais sociedades polarizadas, até em algumas delas por efeito contágio trumpiano. Vimos isso agora na Polónia. Acabou por ganhar à última da hora, por uma nesga, o apoiado pelo movimento MAGA de Donald Trump, e os Estados Unidos com muito, muito menos poder de atração, como vimos no início. E, portanto, repetindo aquilo que disse no ano passado, isto pode parecer muito mau, mas como eu sou otimista, quando isto parece muito mau, ainda pode piorar. Muito obrigado.